Mais um episódio sobre o Mundial. E eu sei que nesta altura já estamos um pouco saturados. Eu prometo que não falo do Mundial, pelo menos até acabar. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o representante número 1 da FIFA, o presidente Gianni Infantino. Infantino que não tem medo de passar qualquer tipo de vergonha, até porque o gajo está carregado deles. Aliás, a sua carreira tem sido feita através de vários, desde o seu mais icónico. I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years. Epá, tecnicamente, neste momento, a Europa até está tranquila. Quem está a fazer merdas é o país que está a organizar o Mundial deste ano. Portanto, se calhar também, se estamos aqui com moralismos, vamos olhar para este, ok? Pelo menos, tipo, eu não me lembro da Europa andar a... Foda-se à Rússia. A Rússia e a Ucrânia estão na guerra. Mas é entre eles também. Mas lá está, tipo, de resto, não sei de onde é que vem este moralismo. Before starting to give moral lessons to people. Today, I have É aqui, é este o grande momento. I can tell you that. É aqui que ele Today vai I dropar. feel Qatari. É impressionante. A confiança do gajo. Today I feel Arab. Tipo, para estar a dizer merda e estar confiante do que está a dizer. Eu admiro esta Today I merda. feel African. Ele há aqui uma que diz que é verdade. Calmem. Não é esta. Não é agora. Today I feel Não é esta. Visto? gay. Ele pode ser o que ele quiser. Isto até foi estranho ele chamar esta atenção. O que é estranho... Today I feel disabled. Este aqui eu concordo completamente. De certeza. Today I feel a migrant worker. Aqui sim ele está a ser estúpido. Calma que isto I'm depois... not, E se acham que isto é mau, calma, cá há mais. Esta conferência de I'm imprensa, not Arab, I'm not African, I'm not gay, I'm not disabled. eu não sei a que pausa foi esta. Esta pausa demasiado prolongada para o facto de não seres gay. Não sei qual é a cena, mas pronto. I'm not really a migrant worker. Pois, I nota-se. feel like them because I know Não pode. what it means to be discriminated, Estão a ver estas merdas? É que não há vergonha. to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child. Acho que isso não é o maior problema com esses trabalhadores. I was bullied because I had red hair and I had Olha. these red, how do you call them? Freckles. Sorry, freckles. Freckles. You see, I don't even know the term. Ok. I was bullied, Sim, coitadinho. of course, for that. Sim, realmente, os senhores que... Os migrant workers, os imigrantes que vêm trabalhar, realmente o que eles se preocupam é com o bullying que sofrem. Não é que se calhar se as qualidades, as condições de trabalho são as melhores ou não. Não, é se gozam comigo ou não. Não é? É por isso que tu te sentes um imigrante. Porque realmente tem tudo, opá. Yeah. Eu não quero falar sobre esta merda porque lá está. É ridículo, é muito ridículo o que este gajo faz. Ele não tem vergonha nenhuma de dizer merda. E o pior é que o gajo está confiante que está a dizer alguma coisa como deve ser. Mas não está só a dizer merda. E isto passa-lhe completamente ao lado. Outro grande momento de Infantino está relacionado com a criação de um grande prémio, de um prémio muito prestigiado, o chamado FIFA Prémio da Paz, em que Infantino decidiu atribuí-lo ao senhor que acorda todos os dias e pensa: eu realmente tenho mísseis a mais na garagem, deixa-me despejá-los. Ao senhor Donald Trump. Mais um momento em que se nota que Infantino está completamente fora de si, está-se completamente a cagar, é quando ele tenta fazer com que os representantes das federações de Israel e da Palestina apertem as mãos. E isto enquanto os senhores de Israel se preocupam em esvaziar os mísseis das garagens deles. E para terminar esta pequena compilação de grandes momentos de Infantino, temos um momento em que
Infantino é responsável por haver uma cenoura nos festejos do Chelsea quando ganhou o Mundial de Clubes. E aqui, como podemos ver, está Infantino e a cenoura a entregar o prémio, o Mundial de Clubes. Infantino afasta-se. Aqui é impressionante, o Donald Trump também é outro gajo. Estes gajos não têm vergonha nenhuma. E pronto, está aí. Graças a Infantino temos uma cenoura nos festejos do Chelsea depois de ganhar o Mundial de Clubes, porque o Trump não quis sair da Spotlight também, pronto, achou importante estar ali. E isto são coisas que o Infantino proporciona. Eu já disse, eu admiro este gajo porque ele não tem respeito nenhum por si próprio. O que ele quer é estar no centro das atenções, seja bem ou seja mal. Ele faz isso e olha, conseguiu, porque eu até estou a dedicar um vídeo inteiro a ele. E todos nós sabemos que a FIFA não é propriamente a melhor organização. Sabemos que é corrupta. Já antes do Infantino tínhamos o Blatter. E antes do Blatter também tínhamos coisas. Tanto, está cheia delas. Mas é impressionante a quantidade de merdas com que eles se safam. Se formos olhar a um pequeno um bocado de pedaço da história, vamos olhar, nem é preciso ir para tão atrás, vamos para o Mundial, o último Mundial, o Mundial do Qatar em 2022. O Mundial esse que foi organizado num país cheio de cultura futebolística, com muitos estádios já prontos, sem necessidade de mão de obra, demasiada mão de obra, e às vezes até podendo roçar escravatura, podendo ou não ter havido relatos sobre isso, de ter acontecido ou não, de possíveis trabalhadores que até faleceram durante essa construção e que não foi propriamente falado. Isto lá está, são todas possíveis histórias que não sei se aconteceram, mas vocês podem ver. É claro que aconteceram. Aconteceram, sim senhor. Temos também casos como jornalistas que são impedidos de fazer o seu trabalho em via pública, estão a fazer uma reportagem e de repente não se pode gravar ao vivo. Casos também de jornalistas que podem ou não também ter sido assassinados. São histórias que também correm por aí. Temos a clássica opressão às mulheres, que um país como o Qatar era conhecido, agora já não há tanto, felizmente elas já podem ir ver futebol. Estávamos perante um clássico caso de sports watching, e é uma coisa que o Qatar tem feito bastante e vai continuar a fazer. Agora, eu aqui por acaso tenho um take meio polémico, porque de certa forma eu até acho que faz sentido organizar estes tipos de eventos nestes países, que é para poder haver um choque cultural e beneficiar positivamente os gajos do Qatar. Porque veem que, pessoas de outros países, como dos países europeus, em que tanto o homem como a mulher, à partida, estão no mesmo nível, e é uma vida feliz, pode ser que ajude a malta do Qatar -se a perceber que há, de facto, não há problema nenhum em as mulheres mostrarem o tornozelo, por exemplo. Mas eu também sinto que isto acontece bastante, mais com a malta lá de cima, das classes sociais lá de cima do Qatar. E se calhar do povo já pode ser mais normal e já estão mais habituados a que seja uma coisa banal. Mas pronto, por um lado, eu acho que é fixe haver esta exposição. Porque lá está, o povo do Qatar não tem propriamente culpa do monte de esterco que está no comando e que é responsável pelo país à partida, porque eu acho que deve ser família real, então há esse problema. Cada país se organiza como quer, mas eles foram criados assim, não sabem como é que as coisas funcionam, e este choque cultural pode ser positivo. Dito isto, quando tens um país que proíbe álcool, que as mulheres já está, não podem entrar em estádios, eu não sei se é esse o país que eu quero organizar o meu Mundial. Porque um Mundial encontrar um país para organizar um Mundial tem que ser um país em que toda a gente esteja à vontade. E se há estes pequenos problemas, pequenos problemas num país como o Qatar, à partida não se devia organizar lá. Mas aqui, como em tudo na vida, o dinheiro falou mais alto, não é mais depressa, eu ia dizer mais depressa, mas o dinheiro falou mais alto e então, pronto, aconteceu. Passando ao próximo Mundial, o Mundial que está a acontecer neste momento. Vocês lembram-se de todas as polémicas que eu acabei de falar sobre o Qatar? Não é impressionante que o Mundial 2026 varre completamente
o Qatar em termos de controvérsias, porque isto é umas atrás das outras, é impressionante. Só tipo no espaço de uma semana nós tivemos o staff e jogadores do Irão presos no aeroporto durante cerca de 10 horas à espera que o seu visa seja validado. E até, atenção, podem nem ter sido validados, mas eles, como têm jogos nos Estados Unidos, vão poder ter a oportunidade de passar o dia do jogo nos Estados Unidos, sem que depois são obrigados a voltar ou para o Canadá ou para o México. À partida vão para o México. Isto não é bonito? A hospitalidade incrível. Não esquecer ainda que durante todo este tempo tivemos comentários do favorito do Epstein a dizer que o Irão não devia participar no Mundial e que devia ser substituído pela Itália. Isto aconteceu. Um líder da nação está preocupadíssimo com quem é que deve ir jogar os Jogos do Mundial. Eu não sei o que dizer. Outro caso que aconteceu num amigável entre o Uzbequistão, que vai ser adversário de Portugal, e a Holanda, que já foi um adversário de Portugal no Mundial em 2006, foi a Batalha de Nuremberg, muito famosa e sempre muito bem recordada. Mas os senhores do Uzbequistão, todo o staff, todos os jogadores, à saída do autocarro, foram revistados. Se os senhores da Holanda foram revistados, desculpem, dos Países Baixos foram revistados, não foram. Mas, como o Uzbequistão é um dos países que acaba com Istão, é completamente aceitável fazer esta revista à saída do autocarro. Ou podiam fazê-lo de forma privada, tudo bem, mas não, querem fazer este festival de humilhação. Mais um caso que aconteceu, mas desta vez relacionado com a arbitragem, foi com um árbitro da Somália que foi impedido de entrar nos Estados Unidos. Isto porque o gajo era suspeito de terrorismo. Era suspeito de terrorismo com base em nada, zero provas, mas de qualquer das formas os Estados Unidos é que sabem e aqui eles disseram que não podia entrar. A FIFA, como grande organização de respeito que é, decidiu fazer alguma coisa, que foi substituí-lo por completo, arranjar um novo árbitro e fazer com que o árbitro da Somália não arbitre qualquer jogo do Mundial. Ele podia até ir ao Canadá, ao México, mas a FIFA certificou-se que não ia haver problemas. Mais um caso com o adversário de Portugal, e aqui eu acho que os Estados Unidos estão a tentar fazer-nos grandes assistências, e pronto, vamos ver se resulta. Foi desta vez com a República Democrática do Congo, em que estes foram obrigados a ficar de quarentena durante 21 dias na Bélgica, isto que era para evitar casos de ébola. Um facto curioso sobre isto é que mesmo com esta quarentena de 21 dias, a República Democrática do Congo conseguiu chegar primeiro aos Estados Unidos do que Portugal. Aqui Portugal acho que também tentou poupar aqui uns pequenos trocos em alojamento, então para que ir mais cedo para nos adaptarmos ao clima? Não vale a pena. Isso depois nós, quando for a hora, na hora sofremos. É assim, grande português. O Roberto Martínez já aprendeu todas. Por último, e este nem é bem uma controvérsia, mas pronto, é daquelas merdas mesmo a americano, que é no final do Mundial, à semelhança que acontece na Super Bowl, o intervalo vai ter um halftime show. E pronto, vamos ver o que é que vai acontecer, se vai ser fixe ou não. Esta aqui, por acaso, não é uma coisa que a mim me incomoda muito, mas consigo perceber que haja alguns stresses. Ok, vamos deixar o Mundial de 2026 agora de lado e vamos nos focar nos próximos 2 Mundiais, porque, acreditem ou não, já há polémicas em volta disso. Porque o que aconteceu em 2030, aliás, os 2 Mundiais estão interligados, mas em 2030 Portugal e Espanha tinham apresentado a proposta para serem os hosts do Mundial de 2030, só que por alguma razão talvez lhe faltar alguma coisa. Então juntaram-se a Marrocos para terem uma proposta sólida e essa foi a que acabou por ganhar. Então estava planeado o Mundial 2030 ser em Portugal, Espanha e Marrocos. No entanto, aqui aconteceu alguma coisa. Alguém teve a ideia brilhante, ou alguém se lembrou, e muito provavelmente deve ter sido o Infantino, lembrou-se que vai fazer 100 anos desde a primeira vez que houve um jogo no Mundial, em que houve um vencedor, houve um campeão europeu. E o primeiro vencedor, caso não saibam, foi o Uruguai. Então, de forma a celebrar os 100 anos do Mundial,
o primeiro jogo do Mundial 2030, que é em Portugal, Espanha e Marrocos, vai ser na América do Sul. Em princípio, não sei se é no Uruguai ou não, foi a equipa que venceu, mas sei que vai ser na América do Sul. Isto não bastava, e eles decidiram, por mais algumas razões, que os primeiros 3 jogos do Mundial 2030, que é organizado por Portugal, Espanha e Marrocos, vão ser todos estes 3, todos como se fossem muitos, mas são 3, na América do Sul. O que é que isto faz e qual é o verdadeiro objetivo por trás disto? Porque, caso não saibam, isto envolve politiquices. Porque, da maneira como isto funciona, para um país poder organizar um Mundial, o seu continente não pode ter sido... um país desse continente não pode ter organizado nem o último, nem o da edição passada. Por exemplo, os Estados Unidos agora não podem organizar nem o de 2030, nem o de 2034. Ficam 2 anos de folga, pelo menos. E tanto os Estados Unidos como qualquer... eu ia dizer clube, mas... qualquer país da América do Norte fica impedido. Eles, por alguma razão, separaram a América do Norte e a América do Sul. São continentes diferentes para eles. E nós também não podemos questionar tudo na FIFA, ok? E o Mundial 2030, que já ia ter 2 continentes, que era a Europa e a África, assim tem mais uma representação, que é a América do Sul. Ou seja, no Mundial de 2034, a Europa, a África, a América do Sul e do Norte ficam impedidas de apresentar uma proposta, sobrando só a Ásia e a Oceania. E na Oceania, eu sinceramente, se não for a Austrália, lhe apetece gastar algum pilim, eu não vejo nem as Ilhas Samoa, nem a Nova Zelândia a realmente fazerem esse esforço. E na Ásia, se formos a ver, só há propriamente assim uma equipa, um país que está envolvido no desporto do futebol. A China não é. O Japão também acho que tem outras preocupações. Vai calhar para a Arábia Saudita. E que, curiosamente, a Arábia Saudita tem uma proposta para 2034. Curiosamente, que também foi logo aceita assim que foi decidido... Foi apresentada. Demorou para aí 30 segundos a terem a malta da FIFA que rever. Isto porque, se calhar, o Infantino pode ou não ter já organizado toda esta cabala para, em 2034, haver um Mundial na Arábia sem grandes stresses, estão a perceber? Porque lá está, toda esta politiquice faz do Mundial 2030, em que temos 3 jogos na América do Sul e o resto vai ser na Europa e na África do Norte. Esta agora também temos que arranjar, malta. Não pode ser só as Américas com a América do Sul e a América do Norte. Eu troquei, não sei se perceberam. Foi de propósito. Mas a África também tem direito a essa. Todos têm direito. Todos. Toda esta politiquice que o Mundial era para ser só ali Portugal, Espanha e Marrocos, que são perto, todos uns dos outros. E agora há ainda 3 jogos que vão ser na América do Sul. Porque pronto, lá está, eliminam assim todos os continentes de poder participar. A América do Norte não pode participar no 2034 porque lá está, tem o Mundial 2026 já. E é um pouco esta cena. Lá está, o 2030 vai ficar pelo menos marcado por causa disso. Espero que não haja assim muita mais controvérsia. A não ser que se calhar aconteça qualquer coisa com uma cacuída. Vamos ver. Mas para já, e eu espero bem que também seja a única controvérsia, é essa do Mundial. Depois, o 2034 vai ser uma coisa muito semelhante ao 2022. À partida, vamos se calhar comparar. São 12 anos de diferença, portanto pode haver melhorias. Vamos fazer essa comparação entre o Qatar e a Arábia Saudita, mas vai ser na mesma um Mundial com o objetivo simples de fazer sports watching. Sports washing. E por acaso é uma coisa engraçada que aconteceu com a Rússia. Aconteceu com o Qatar. Vai acontecer com a Arábia Saudita. Todos estes países quiseram o Mundial no seu território, que era para lá estar lavar um pouco a sua imagem. Enquanto que os Estados Unidos quis o Mundial no seu território para mostrar o quão os filhos da puta eles conseguem ser, porque eles realmente estão a fazer tipo um trabalho incrível nesse aspecto. Estão-se a cagar completamente para o sports washing, eles são reais, eles dizem, eu sou assim, tu, se gostas de mim assim, tudo bem, se não gostas é problema teu, eu vou ali comprar uma caçadeira porque posso, ok? Enquanto que os outros estão todos a fingir ser algo que não são. E se calhar isso até é mais grave. Mas é isso. Infantino, que também é responsável por
criar o Mundial de Clubes e eu aqui. Até acho que é boa ideia, só é pena para os jogadores que, pronto, têm um calendário todo fodido, mas imaginem, eu também não vou estar aqui a defender milionários. É chato, pode ser chato para eles, mas eu tenho certeza que têm com outras coisas com que se preocupar. É um pouco por aí. Mas de qualquer das formas, é isso, malta. Está aqui o que eu tenho a dizer sobre o Infantino, sobre esse palhaço, esse gajo, sem qualquer respeito a si próprio, sem uma espinha dorsal. Porque o gajo não tem vergonha, não tem medo de passar qualquer tipo de vergonha. E eu admiro-o por causa disso. Se calhar até tenho inveja, já sabem? Se calhar é isso. Mas é isso. Vamos acabar por aqui, malta. Eu não tenho muito mais a dizer. Só tenho... Força Portugal. Portugal, olé. Portugal, olé. Vamos embora. Tá. Isto já não é nada. Continuação. Tchau, tchau, tchau. 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 Portugal, olé.